Sempre aqui mais perto da gente. Por favor, venha se socializar com a gente. Pode sair. Obrigado. Mas então, com relação, qual foi o item que o senhor marcou aí? Esporte, cultura, né? Não, são alguns itens que me ocorreram aqui. A cultura, são itens. O Cláudio me falou uma coisa uma vez muito interessante. Ele falou: Kleber, a escola é muito eficaz, vamos dizer, eficiente, porque ela consegue tirar algumas coisas naturais da criança. Uma delas é a curiosidade, né, que é essencial para que a criança se desenvolva, né? Idioma. A minha filha de 2 anos e meio, nós conversamos em 2 idiomas, em inglês e em português. Ela não sabe que está aprendendo 2 idiomas. Eu não sou professor de inglês, mas tudo que eu falo para ela em inglês, ela entende. Às vezes minha esposa fica assim: eu falei, pergunta para a Ana. Ela não sabe falar ainda, mas ela entende. Ela vai começando a esboçar as primeiras palavras. Mas nós nunca paramos para ter aula de inglês. Mas nós sentamos e conversamos em inglês. Reunimos para tomar café de manhã e conversamos em inglês. Pegamos o nome das coisas e vamos conversando. E eles estão aprendendo. Eu não tenho formação pedagógica, mas o que eu sei eu estou transmitindo para eles. Eu aprendi inglês no carro, dirigindo, ouvindo, repetindo, dirigindo, ouvindo, repetindo. E o que eu aprendi eu estou ensinando para eles. Se é a prática pedagógica mais eficaz ou correta, eu não sei, funcionou. Eu ouço os meninos, por exemplo, comunicando com os amigos dele em Israel, por exemplo, ele está aprendendo hebraico e ele está perguntando lá como que fala tal palavra, ele está digitando em hebraico, mas está falando em inglês e ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não sei a técnica. Eu vou mencionar rapidamente aqui um episódio, quando um cego de nascença foi curado por Jesus, e aí estavam discutindo se era legal ou não. E aquele cego, chamaram o homem para discutir. Peraí, isso é contra a lei. Ele falou: eu não sei se é contra a lei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou enxergando. Então, essa questão, né, a informática, a primeira noção que eu dei para eles de informática foi aquilo que eu sabia, que eu aprendi lá com o meu AT286, bem no rudimentar, e falei: olha, vou ensinar para vocês o que é programação. Davi, ele tinha uma ideia fixa de direito, de ser juiz, e de não sei o que. Ok, tudo bem. Então vou te explicar aqui. Chamei os dois, expliquei para eles noção de HTML. Hoje, logo em seguida, ele se interessou pelo assunto, ele começou a estudar HTML, ele se inscreveu num fórum, e ele aprendia em um fórum, e ele publicava matérias ensinando PHP no outro fórum. Então, como se ele fosse especialista naquilo que ele aprendia, e foi iniciativa. Eu não falei para ele que ele tinha que fazer isso. Ele fez, eles fizeram. Então, ele sabe PHP, ele sabe o Flash. Eu comprei um curso de Flash para eles, curso todo em inglês. Eles destrincharam aquilo ali, eles fazem animações em Flash, PHP e tudo mais, muito além daquilo que... Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu chamo os dois, até para ligar o computador. Eu quero, ligue para mim, configure aqui para mim, eu não tenho trabalho de fazer, né? Bem, só para ir a um outro ponto, o ministro Fernando Haddad, ele disse numa para aqui nessa linha, você falou da informática, como que você ensina e orienta ele na área de informática. Idiomas, autodidatismo, com você ensinando, frequenta a escola de idiomas, nunca frequentou? Não, nunca. Cultura, participou de teatro, fanfarra, música, balé, nada? Não especificamente de dança, mas eles foram. Tá. Esporte, já participou de... Não formalmente, como profissionalmente, vamos dizer assim, mas eles participam na comunidade, no time, jogam bola e... Qual que é o nome do seu jovem? Davi, mais velho, e Jonatas. Davi e Jonatas. Prossiga. Ok. Então, o ministro afirmou, ele estava na sua defesa da PEC, sobre a extinção das desvinculações da Receita da União, aumentando o orçamento da educação. Então, justificando, ele fez uma afirmação aqui que eu queria comentar.
Ele diz o seguinte: quem não tem acesso não é porque não quer acessar. Ele tá dizendo, então ele mostrou algumas estatísticas, uns números interessantes. Ele diz que os 20% mais ricos, de 15 a 17 anos, o atendimento, o acesso à educação é de 94%, e na pré-escola de 91%. Então, o senhor disse a respeito, né, da obrigatoriedade, que ela cumpre um papel importante, cumpre sim. Mas quem deve ser obrigado? Esse é um aspecto interessante. Então, o próprio ministro reconheceu que a população, a sociedade, ela não vai porque ela não é porque ela não quer, é porque ela não tem oferta. Aliás, ele confunde aqui, na minha humilde opinião, o acesso, né, acesso com a oferta. Acesso é uma coisa, oferta é outra. Não existe oferta suficiente. Se existisse oferta suficiente, o acesso viria a reboque. Aí eu vou discordar com você. Hoje, o sistema educacional brasileiro, a não ser em regiões muito deficientes, todos têm acesso. E se não tiver acesso, é crime. Porque o Estado está na Constituição, é dever do Estado. Então, se você não conseguir, a todos que nos assistem, se não conseguirem matricular uma criança, até procure a Câmara dos Deputados, podem me procurar, porque nós tomaremos as providências, porque é obrigação do Estado, o prefeito tem que ofertar a educação fundamental no município, o Estado, o ensino médio. E existe um programa que era da época do FHC, e eu vou perguntar ao representante do MEC como se chama esse programa no governo atual. Na época do FHC era toda criança na escola. E recebeu um prêmio da ONU, né? Recebeu um prêmio da ONU por ter matriculado mais de 95% das crianças brasileiras na escola. Então, eu acho que hoje o sistema educacional brasileiro tem condições de atender, salvo raras exceções. Mas nós estamos falando aqui de uma, que ele chama de taxa de evasão, de 30% da faixa etária de 15 a 17 anos. Então, 30% dos jovens nessa idade não estão na escola. E não é e segundo ele mesmo, não é porque não querer ter acesso, é porque não existe acesso. Por isso que está pedindo mais dinheiro para aplicar na educação. Certo? Desculpa, me corrija se eu estiver errado. Certo. Agora, só para finalizar, eu quero mencionar aqui um projeto de lei número 4.657/94, que foi votado e foi rejeitado por unanimidade aqui na Comissão de Educação e Cultura. Esse projeto de lei, eu posso ler rapidamente aqui o voto do relator, são 2 itens muito pequenos. A Constituição Federal, esse projeto foi rejeitado por unanimidade. A Constituição Federal, aqui na Câmara, na Comissão de Educação e Cultura, foi o presidente na época, o deputado Carlos Lupe, que é o ministro hoje. A Constituição Federal preceitua que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude da lei, como não há lei que proíba, qualquer pai pode instruir os filhos em casa, não havendo razão para uma lei autorizativa do ensino domiciliar. Segundo, se a lei é instruir os filhos em casa segundo os padrões para as escolas da chamada rede regular, ou seja, a rede de escolas públicas e privadas que funcionam segundo as leis de ensino, não há por que pretendê-lo via lei específica. A Constituição Federal é clara. E aí ele cita alguns princípios constitucionais. Me permite, então, falar sobre esse assunto. Nós temos que fazer um estudo, então, da legislação, porque para instruir, quem instrui na educação básica os conteúdos é o professor. E o professor é requerido formação específica. Então, eu acho que se ele é pedagogo, tem a formação específica, acho que daí poderia ir por esse caminho aí. Então, eu acho que tem bastante terreno aí para explorar nessa seara. Eu só acho que vai ser muito difícil nós aprovarmos aqui um projeto de lei que dê a educação das crianças ao leigo. Isso vai ser muito difícil. Então, provou a capacitação, porque no ensino fundamental é um professor só, ele dá conta de todos os conteúdos, né? As séries iniciais, Nas séries iniciais, um professor pode dar, da primeira a quarta. Deputado Ubiali, muito obrigado pela sua presença.